Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo ele fala sobre os primeiros episódios de Eiu Kyoshitsu. O anime já começa ali com uma luta em aquilo que parece ser o herói contra o rei demônio. E ao final dessa luta, ambos acabam se dando um golpe aparentemente mortal no peito e caem mortos ali. Depois corta para o protagonista chegando na sua escola nova e com um jeito bem diferente. Ele parece alguém bem carismático, engraçado e sem senso comum. É que ele sai tentando fazer amizade com todo mundo por ali. E nessa tentativa de fazer amizade com todos, acaba chamando a atenção da principal aluna da escola, conhecida como a Imperatriz, a Ernest Fleming. Algo que eu achei curioso já de cara é que tá todo mundo ali uniformizado de boa e só o protagonista aparece com um estilo meio diferente. Obviamente, depois, no decorrer do episódio, os alunos da turma avançada, tá cada um ali com um design diferente. Mas chama realmente atenção, se todo mundo com um uniforme bonitinho, aí vai um protagonista diferente, aí depois muda pra só uma turma que usa roupa diferente. Por que isso? Por quê? Só pra destacar. Bom, mostra ali então o protagonista na interação com essa Ernest. A princípio não é muito a cara dele, já que ela é uma aluna mais séria e ele parece ser alguém mais brincalhão que não devia estar ali. Então, no final das contas, a Ernest acaba levando o Blade para a sala do diretor, já que ele tinha assunto só tratar com o diretor. E para surpresa dela, o diretor tinha mudado, agora era o rei daquele país, então isso pega ela de surpresa. E ela fica, digamos assim, chateada, brava, porque o rei manda ela sair para depois ter uma conversa só ali com o Blade. O Blade estava sendo todo informal com ele e ela não gostou disso. Após a Ernest sair, temos ali uma conversa, né, do Blade com o rei barra diretor. E ali fica esclarecido que o Blade era aquele herói que apareceu lutando contra o Rei Demônio no começo, mas que por algum motivo acabou perdendo seus poderes. E o Rei quer que ele recupere seus poderes, mas ele só quer ter uma vida normal. Então ali ele vai começar a sua vida naquela escola, ele tentando viver normalmente, e o Rei com o intuito dele recuperar os poderes com a ajuda dos alunos que ali estão, já que na visão do Rei aqueles alunos têm potencial. Bom, depois disso o Ernst acaba sendo colocado na turma avançada para deixar mais incomodado ainda a Ernest. E em determinado momento ela até ataca ele, só que ele esquiva do golpe dela. E aquilo chama um pouco a atenção dela, tanto que posteriormente ela pede pra testar ele e acaba ficando impressionada com o poder dele, né? Perguntando que diacho é ele, quem era ele. Depois, numa cena de almoço, onde tá lá ela sozinha, o Blade acaba sentando com ela, que todo mundo que tava em volta ficou aqui olhando, porque ela era imperatriz, geralmente ficava sozinha, ninguém mexia com ela, ou seja, era alguém forte e isolada. E aquilo acaba incomodando a Ernest, porque ele tava agindo normalmente, do mesmo jeito de sempre, que ele tava assim, relaxado, de boa, sendo que ela havia subestimado ele, então ela queria que ele brigasse com ela, então, assim, menosprezasse ela de alguma forma, ficasse bravo com ela, porque ela subestimou ele, mas ele não fez nada, e isso incomodou ela também. Ele pega e vai e fala que ela já era amiga pra ele, e isso acaba meio que quebrando ela, porque ela era sozinha e fala alguém, e ver alguém considerando ela como amigo, acabou deixando ela feliz depois. E aí vamos pra segunda metade do primeiro episódio que vai pra um mistério mais envolvendo a Aerith e essa espada. Que aí fica claro que a espada dela é amaldiçoada, possuída por um demônio chamado Asmodeus, e onde ela tá sempre tentando suprimir a espada para não perder o controle. Já que ela perdeu o controle, Asmodeus pega, assume o corpo dela e sai causando o caos. No dia seguinte, no treinamento, ela acaba se sobrecarregando e desmaia. O Blade tenta descobrir o que aconteceu, mas ela não conta pra ele, fala pra ele meio que ignorar. Aí ele vai lá, invade o sistema lá de segurança e descobre a verdade por trás da espada. Então depois ele volta a falar com ela pra ela tentar fazer o contrato da espada. Eles conversam ali e ele acaba convencendo ela e fala: se der ruim, eu tô aqui, deixa que eu resolvo. No final das contas, ela vai lá, tenta realizar o contrato e consegue, já que ela sabia que se desse ruim o Blade estava ali, ou seja, ela teve essa confiança nele e também a confiança que ele passou pra ela, falando que não, você consegue, vai tranquilo. E isso, depois ela fez o contrato, causa até uma mudança de área, ela fica mais leve, ela parece mais acessível em vez de toda séria. E vamos pro episódio 2 que meio que já começa brincando com essa mudança nela, já que ela havia mudado o visual. E ela pergunta pro Blade como ela ficou e o Blade disse que não fez diferença nenhuma. É o que ela deixou ela bem chateada ali. Bom, mas já deixando isso de lado, a gente pede pro Blade se aproximar da Sophie, já que ele tinha falado com ela antes e ela tinha tido uma interação na visão dela boa com ele, né? Já tava chamando ele pelo nome.
tem muitos problemas. Então o Blade foi lá se aproximar da Sophie, ver como que era. No final das contas, ele depois o Blade acaba fazendo treino com a Sophie, né? Já que a Sophie só lutava com os punhos, ele acaba ensinando um pouco de esgrima pra ela, como manusear a espada. E depois, em uma conversa com o rei, o Blade acaba de descobrir sobre o passado da Sophie, que ela era um experimento. E ao ver que ela era um experimento baseado nos poderes do herói, os poderes que ele tinha, isso mexeu com ele porque ele se sente culpado por aquilo que tá acontecido com ela. Algo ruim tá acontecendo com ela. Já que foi por causa dos poderes dele que fizeram esse experimento com ela. E ela já era o 12º experimento realizado em uma garota por conta dos poderes dele. Bom, numa tentativa de se aproximar mais ainda, o Blade depois sai por aí buscando conselho com seus colegas, amigos, sobre o que fazer. Para cada um perguntava uma coisa, perguntou sobre amor, encontro, não sei o que, para cada um foi uma coisa, causando uma confusão ali, um burburinho, né? Principalmente porque no final das contas ele chama a Sophie pro encontro dentro do vestiário feminino, tá ali vários garotos trocando de roupa e ele só entra lá e chama ela pro encontro do nada. E então no dia do encontro eles pegam, saem pela cidade, é meio estranho esse negócio do encontro, porque quando ele tá falando ali sobre a rotina deles, parece algo meio que automático, seguido a risco, tem que ser daquele jeito e pronto. Nessa cena, quando ele vai passando ali só mais e mais, coisas, tem umas coisas engraçadas, tem outras que não fazem o menor sentido, por exemplo. A Ares está seguindo eles juntamente com outras duas garotas, e eles não percebem em momento nenhum que estão sendo seguidos. Nem na hora que fica claro que estão do lado, tem mesas do lado. E por que elas tiveram que mergulhar no laguinho enquanto estavam tendo comida de peixe? Aquilo ali foi pra puro fanservice, que não havia necessidade. Do jeito que eles não estavam nem percebendo que tinha uma sombra atrás deles, sem noção. E vamos já pro final do encontro, que é onde teve pra mim a cena mais marcante desses dois episódios, que foi ali na conversa do Blade com a Sophie, né? Que o Blade fala que considera ela como amiga. De novo esse negócio de amiga pegando. E a Sophie vai e revela pra ele o passado dela, que ela é um experimento, tudo aquilo que ele já tinha ouvido falar do rei. Então, ele pega e também revela o segredo dele, que ele era o grande herói e que ele estava se sentindo culpado por aquilo que aconteceu com ela, que aqueles poderes amaldiçoados na visão dele tivessem feito ela sofrer tanto. Só que aí ela pega e fala que que ele devia se orgulhar daquilo e não achar amaldiçoado, que ela era orgulhosa de ter sido criada para ser uma grande heroína como ele. Ou seja, ela estava feliz por ter sido criada com aquele objetivo e não triste por ser um experimento de laboratório. Porque ela viajou após o rei lá ter acabado com os experimentos, ela estava viajando por onde ele havia passado como herói e viu as coisas que ele fez e achou aquilo bom. Então isso deixou ela feliz. Pô, eu fui criada para fazer essas pessoas felizes. Esse contraponto dos dois, dele, apesar de ser um herói, ter todo aquele peso, aquela carga de pessoas que ele não pôde salvar, e por que eu tive que lutar desde tão cedo que ele estava lutando desde os 3 anos de idade, ou seja, ele passou a vida toda lutando para sobreviver, para tentar salvar os outros, e algumas vezes ele não conseguia salvar. Já ela via a coisa boa das pessoas que ele salvou, dos locais, de todas as mudanças boas que ele fez. Então esse contraponto entre os dois é bem interessante. E aquilo cria um laço entre eles, apesar deles dizerem que são amigos, e isso acaba sendo um segredo entre eles, o fato dele ser um herói, cria um laço muito que eu gostei bastante entre eles de aproximação. E foi basicamente isso que aconteceu nesses dois episódios. Eu achei bem mediano para fraco, só esse final do segundo episódio que eu realmente gostei. Mas de resto achei algo bem comum e até clichê. Não que eu ache ruim, eu até gosto do clichê, vejo muito anime ao mesmo tempo, assim dizer, de fantasias e tal. Mas esse eu tava achando bem fraquinho, já ia até dobrar, mas esse final do episódio 2 foi o que me animou e eu vou continuar assistindo pelo menos por mais algum tempo. Bom, é isso que aconteceu nesses dois primeiros episódios, é isso que eu achei desses dois primeiros episódios, de forma bem resumida. Se gostou do vídeo, dá o like, se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.